Eu conheci Suriçã em 1980, se não falha a memória, 83 ou 82, no Colégio de Aplicação da UERJ, no Rio de Janeiro. Lá nós tínhamos nosso grupo descendente do Pantera, mas ela já vinha do mesmo grupo, mas em outro lugar, que era acho que chamado Cara de Boi. O Cara de Boi era um bloco carnavalesco e o Mestre Pantera também dava aula lá, Mestre Pantera, Mestre Duda Pirata. E a Sueli veio dessa época do Cara de Boi. E então, quando eles foram para o Colégio de Aplicação da UERJ, Mestre Pirata e Mestre Pantera, então lá eu conheci a nossa inspirada Suriçã. Era, na época, poderíamos dizer que era uma guerreira que estava ali, a única que fazia frente lá com os machões que tinham na época, né? E ela tem aquele jeitão dela, acho que talvez por estar enfrentando essa luta da mulher na capoeira, então ela tinha aquele jeitão meio, quem olhasse à primeira vista achava que ela era meio agressiva ou arrogante, mas não, era o jeito dela de se impor dentro da roda da capoeira. E mesmo assim ainda tinha muita gente que ainda tentava passar a perna nela. Ela era aluna do Mestre Pantera, primeiramente era aluna do Mestre Pantera, mas rolou uns probleminhas, aí ela não queria sair do grupo, então foi para o Mestre Duda Pirata. Depois de um certo tempo, Mestre Pirata, Mestre Pantera tiveram uma pequena separação, se separaram, né? Mas faziam show junto, faziam roda junto. E aconteceu a grande oportunidade de Mestre Pantera vir para a Europa e Mestre Pirata foi para o Japão. E aí o grupo ficou lá à deriva, né? Os mais graduados que começaram a segurar o grupo do Pantera e do Pirata. E aconteceu que quem tinha mais graduação do que a Sueli acabou deixando de lado porque o Mestre Duda Pirata não se encontrava no Brasil. E quem assumiu o grupo do Mestre Duda Pirata, para não acabar, foi a Suriçã. Ficou anos e anos enquanto o Mestre Duda Pirata estava no Japão, segurando o grupo, né? Então ela foi, vamos dizer assim, por livre, espontânea pressão, né, a responsável pelo grupo do Mestre Duda Pirata no Brasil. Passou anos e anos, o Mestre Pirata voltou para o Brasil, reassumiu o grupo, aí sabe como acontece, né? Quando o mestre volta, aqueles alunos que não faziam nada pelo grupo, não sei se eu posso falar isso, mas já estou falando, voltaram, coisa e tal, né? Aí pronto, aí a galera ficou alegre, todo mundo feliz, recebendo graduação, aquela coisa que a galera já sabe como é que é, né? E às vezes a própria Sueli Sam ficou esquecida no cantinho dela lá, como de praxe, né? Até porque também acho que muita gente lá não se combinava muito com a Sueli. Mas eu tive a sorte que antes do Mestre Pirata chegar no Brasil, eu encontrei com ela, foi aonde eu estava dando uma corridinha, vendo a paisagem do Rio de Janeiro, ali entre a Praia do Flamengo e a Botafogo. E aí estava vendo lá o Pão de Açúcar, correndo ali na Praia de Botafogo. E depois da minha corridinha eu fui tomar um açaí. Aí quem olha assim, pô, eu conheço aquela senhora ali, né? Aí eu fui lá, quando cheguei mais pra perto, ela já chegou. E aí, pontapé? Como é que você tá? Como é que tá a capoeira? Aí pronto, aí começamos a conversar. Ela falou, não, eu tô dando aula ali, coisa e tal. Mestre Pirata chega semana que vem. Vai lá hoje lá pra tu me dar uma força lá. Tô sozinha lá. E fui, né? Começamos novamente a encontrar a Sueli. Comecei a ver o novo grupo Rio Mar, que estava lá em Botafogo. Depois, quando o Mestre Pirata chegou, que assumiu o grupo, a Sueli começou a fazer os seus núcleos também do Rio Mar, estava com muitos lugares para dar aula, e o grupo começou a se espalhar em Botafogo. Foi época boa, época muito boa lá em Botafogo, o grupo Rio Mar praticamente estava crescendo bem, já tinha tomado quase
metade do Botafogo já. Então eu encontrava ali alguns grupos, né? Grupos fortes como Abadá, Senzala e outros lá. Mas o Rio Mar estava bem forte ali também em Botafogo. Mas para encurtar essa história da Suriçã, né? Desses eventos, rodas e lugares que a gente foi, a surpresa maior foi quando ela estava sentindo uma dor no seu seio, né, no peito, e aí foi fazer uma tomografia e constatou que ela estava com câncer de mama. E após vários tratamentos, infelizmente a Suriçã não resistiu. Ela veio a falecer. E antes dela falecer, acredito que bem antes, acho que uns 3, 4 anos, não mais, 5 anos antes, lá na Croácia, nós fizemos uma ladainha para ela, né? Porque ela, como ela tem esse jeitão, que para quem não conhece, acha que ela é bem arrogante com esse jeitão dela, coisa e tal, que ela tinha, né? Não tem mais, né? Esse jeitão dela. E depois via que ela não era uma pessoa ruim, era só o jeito dela. Então por isso que a música ela diz que é a mão que alisa, mas se você fizer alguma coisa errada, essa mesma mão que te alisou, ela vai te bater, que ela cobrava. Rio Mar, você é aquela guia, é a mão que ampara e não vacila, mas que acolhe todos nós. Luta Ribeira, você é um baluarte, a mão que alisa a humanidade, mas que acolhe todos nós. Nossa Senhora, peço nessa oração, ilumine a sua irmã e dê a sua proteção. Nossa Senhora, peço nessa oração, ilumine a sua irmã e dê a sua proteção. Uma coisa importante que para dentro da minha visão que eu canto na música é que sem a Suriçã o Rio Mar não seria o que é hoje para nós, porque acho que sem a Suriçã o Rio Mar não iria dar essa crescida como deu lá em Botafogo, até porque estava ausente o mestre Duda Pirata. O Graúna sim, o Graúna dava aula, mas dava aula bem separado, acho que eles não se juntavam muito, mas também era poucos alunos. O Sueli acho que estava com a maioria dos alunos do Rio Mar. E essa é a história da Suriçã, do grupo Rio Mar, do Rio de Janeiro. Um abraço para a mestre Duda Pirata, todos os mestres do Rio Mar.